Deus abençoe vocês. Vamos começar a aula? Bora. Hoje vai ser muito forte, nós vamos falar sobre temperamentos. Toda pessoa tem essa estrutura emocional, comportamental, que a gente chama de temperamento. Por exemplo, o meu temperamento é um temperamento forte, porque hoje eu consigo ser uma pessoa um pouco melhor do que eu era, porque eu tive que dominar meu temperamento. Não se muda temperamento, mas é possível dominá-lo, ele não precisa mandar em você. Então uma pessoa que tem temperamento forte, que nesses 4 temperamentos que o ser humano tem, eu vou te ensinar hoje, o temperamento forte se chama dominante. No temperamento dominante, você quer falar alto, você quer se impor o tempo todo, só você quem fala, e só que isso prejudica muito os relacionamentos. Te dá um espírito de liderança, mas prejudica os relacionamentos. Então, para que eu pudesse hoje ser um comunicador em que mais pessoas me escutem e gostem do que eu falo, eu precisei melhorar o meu temperamento, lapidar, lixar meu temperamento. Eu precisei dominá-lo e não ele me dominar, tá? Mas todo temperamento é bom. O teu propósito de vida está muito ligado ao teu temperamento. Então você não precisa mudá-lo, você só precisa dominá-lo, controlá-lo, né? Lapidá-lo, usá-lo a teu favor. São 4 tipos de temperamentos que nós vamos estudar com calma durante essa semana. Gente, essa semana vai ser fantástica, tá? Primeiro tipo é o dominante. O dominante, que é isso que eu estou falando, temperamento forte. O segundo tipo é o paciente. Tem um perfil analítico, tá? E tem um perfil extrovertido. Meus 4 filhos têm temperamentos diferentes, né? Apesar que as 2 meninas têm o mesmo temperamento. Eu tenho 2 meninas e 2 meninos. Júlia e Jasmin têm um temperamento dominante. O José, meu número 2, ele é analítico. É o único lá em casa que gosta de matemática. Você fala uma coisa, ele pensa no que você fala. Ele te faz uma pergunta inteligente sobre aquilo que você falou. Ele é totalmente analítico. O Joaquim, meu número 3, é totalmente extrovertido. Por exemplo, é o único lá em casa que se tem uma festa, ele vai direto para a pista de dança. Nós vamos explicar cada temperamento desse. E qual a importância de um pai saber o temperamento dos filhos? Qual a importância de um marido saber o temperamento da sua esposa? Qual é a importância de você, colaborador, saber o temperamento do teu líder, do teu chefe? Qual a importância de você saber o temperamento dos teus colaboradores? Gente, isso muda relacionamentos, isso muda muito o nosso dia a dia e principalmente isso te coloca numa posição de destaque, porque quanto mais conhecimento você tem sobre temperamentos, melhor você vai lidar com as pessoas. Uma das grandes funções de um CEO, um diretor executivo, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Não existe pessoa errada, existe pessoa que está no lugar errado, aí vira a pessoa errada. Se você aprender a forma de lidar com cada perfil, você vai melhorar muito os teus relacionamentos. Por exemplo, uma das coisas que eu vou te ensinar é que o dominante odeia a indecisão. E o paciente, ele é indeciso. Porque ele é calmo, ele é tranquilo, ele não sabe o que quer. E o dominante não, ele sabe tudo que quer na hora que quer. O segredo dos temperamentos é equilíbrio. Ou seja, Thiago, dá para mesclar um pouco? Claro, por isso vem a palavra equilíbrio. Você, em vez de ser 100% dominante, você começa, cara, eu preciso diminuir um pouquinho a dominância e colocar um pouquinho aqui de analista, eu nunca vou ser um bom empresário. Eu preciso parar de ser somente paciente, senão eu não avanço, senão eu fico sempre esperando as pessoas fazerem por mim, senão eu fico sempre como bobinho aqui que não faz nada. Preciso ser um pouquinho dominante. Ou seja, a gente vai equilibrando os temperamentos, né? E aí, muita gente pergunta, Thiago, existe a pessoa ter os 4 temperamentos ao mesmo tempo, 25, 25, 25, 25, só gênio? Jesus, por exemplo. Nós vamos começar já mergulhando, estudando o temperamento dominante. O temperamento dominante. E como eu estava explicando para vocês ontem, se você não aprender sobre cada temperamento, você não sabe identificar as pessoas que te cercam, qual temperamento elas são. Aí fica difícil você lidar com elas. E aí, Juju, papai vai dar uma aula hoje sobre dominante e eu quero que você veja qual desses pontos que eu vou ensinar para você e para você, né, que aqui a gente dá aula ao vivo, né? Você acha que é. Primeiro aspecto do dominante, ele fica entediado facilmente. O que é ficar entediado? Chega no lugar e fica, pronto, estou um maior tempão aqui, entendeu? Não tem um iPad para jogar, entendeu? Você acha
que você fica entediada facilmente, Júlia? Acha? O dominante fica entediado facilmente, inclusive eu que sou dominante. Então nós temos que criar mecanismos, alô dominante, criar mecanismos para nos defender do tédio. O dominante, ele detesta indecisões, ele detesta rodeios. Sabe aquela pessoa que fica falando muito, tipo assim, ué, por que você chegou atrasado? O dominante gosta desse tipo de resposta, porque eu dormi tarde. O dominante, ele é direcionado para resultados. Então você pode ver que eu chego aqui, eu não estou muito preocupado se você acordou bem hoje. É uma coisa que, se eu estiver preocupado se você acordou bem hoje, eu fiz um esforço para me preocupar. Porque o dominante, normalmente, ele só quer saber do resultado. Por que você não postou 9 horas da manhã o troço que eu te pedi? O dominante, Júlia, ele é enfático e exigente. Ou seja, pai, passe não sei o quê, vou ver. Não, pai, eu só ver. Ele vai começar a enfatizar aquele negócio. Pai, mas eu quero, tá? Não esquece não. Pai, você não falou que era... Tá? E, pai, ele é enfático. Ele bate naquela tecla e ele é exigente, tá? Outra coisa, Ju, o dominante, ele pensa rápido e é impaciente. Pensa uma menina que pensa rápido dessa aqui. Ainda mais para dar desculpa, para dar explicação furadinha. Aí pensa rápido. Pai, o que você estava fazendo, Júlio? Conta a história, pensa rápido, né, Ju? Pensa rápido. Outra coisa, o dominante gosta de arriscar. Ele não tem problema com o risco. Uma das coisas que me fez chegar até aqui, pessoal, foi a capacidade, a coragem de tomar risco. Ou você acha que alguma coisa veio na minha mão pronta? É ruim, hein? Eu me mudei para São Paulo em 2015 sem saber se eu ia conseguir pagar meu primeiro aluguel. Muitas pessoas precisam ser guiadas por outros. E geralmente o dominante, ainda mais o dominante que se submete à vontade de Deus, ele tende a ser um grande líder. Por quê? Primeiro, ele sente-se confortável no papel de liderança. O outro ponto forte do dominante, ele aceita desafio. Cresce em momentos de crise. Outra coisa, toma decisões rápidas. E qual é a vantagem de ser dominante, filha? Por isso você tem que usar essa sua dominância para o bem, eu tenho que usar para o bem, você tem que usar para o bem. A gente sabe tomar decisão e toma rápido. Agora, qual é o ponto ruim, filha, de ser dominante? E é isso que a gente tem que tratar. O dominante pode ser intimidador, você pode intimidar seus amigos, intimidar as pessoas que gostam de você. Pode ser insensível, que é um problema que eu tive muitos anos na minha vida, ou seja, não se preocupar com os outros. Ser impaciente e mais preocupado com resultados do que com as pessoas. Se a gente quer ser realmente alguém relevante no mundo, a dominância não pode mandar na razão. A razão manda na dominância. Mas agora a gente vai para o extrovertido. Extrovertido é o Wesley, né? Age por impulso e emoção. Tá aqui, primeiro ponto. Primeiro ponto. Quais são as características do perfil extrovertido? Ele é direcionado para pessoas, ele prefere muito mais pessoas do que processos, do que documentos, ele gosta de lidar com pessoas. Ele age por impulso e emoção. Prefere liberdades do que detalhes e controles. Se for muito detalhista, ele já não entende, se for muito controlado, ele não se dá bem, ele prefere liberdade. Ele é persuasivo e carismático. É criativo e sempre tem uma visão emocional dos fatos. O ponto forte dele é que ele sempre deixa a porta aberta, dificilmente ele vai entrar numa confusão para fechar a porta. Ele faz mais comentários positivos e construtivos do que negativos. Ele dá atenção às pessoas. Agora, qual é o ponto negativo de ser extrovertido? Pode ser impulsivo. Ele pode fazer brincadeiras exageradas e ficar desagradável num grupo. Ele não presta atenção em detalhes, então pode ser uma pessoa distraída. Ele tem dificuldade de tomar decisões, de pesar pontos negativos e positivos. Ele é muito emocional, então não consegue ser racional. Lembrando que não existe, falei isso ontem, não existe perfil mais importante do que o outro. Não existe o perfil do sucesso. Se fosse o dominante, eu seria sucesso. Não, não, não. Todo perfil tem seu valor, todo perfil dá para ter sucesso, todo perfil pode ganhar dinheiro, todo perfil é só você equilibrar, é só você aprender a lixar o teu perfil e, é claro, acrescentar um pouco dos outros perfis que vão te elevar, que vão te melhorar. O paciente ele tem algumas características especiais. É uma pessoa muito fácil de lidar, gente, o paciente. Por quê? Ele costuma ser uma pessoa leal. É por temperamento, ele prefere a lealdade, ele prefere estar com uma pessoa sempre ali. Sabe, ser leal àquela pessoa. O paciente, ele se importa com as pessoas. Diferente
do dominante, que ele quer resultado, não quer saber das pessoas, ele quer resultado que as pessoas proporcionam, o paciente ele se importa muito com as pessoas. Ele chega, ô Teixeira, como é que você tá, rapaz? Sabe, ele quer conversar, quer saber como é que foi para chegar até aqui. Ele prefere ambientes calmos. Por exemplo, o extrovertido ele não se dá bem no ambiente calmo, muito menos o dominante, porque eles precisam de um ambiente caótico para poder botar para fora quem eles são. É por isso que às vezes no mesmo ambiente que um se dá bem, o outro é derrotado. Não é por causa do ambiente, é por causa dos temperamentos. Se você entender de temperamentos, você vai aprender a lidar com as pessoas. Aí, por exemplo, se a sua mulher é dominante, você já sabe que não pode marcar as coisas com ela em cima da hora. Desculpa. Se ela é paciente, você não pode marcar em cima da hora as coisas. Você sabe que o ambiente sempre tem que ser calmo. Sabe que vai ser uma pessoa leal. Outra coisa, o paciente ele não gosta de mudanças em cima da hora. Foi o que eu acabei de falar. Por ele ser metódico. Ele deseja sempre buscar paz com todos. Ele não quer briga. Então, é muito importante você, por exemplo, você que está assumindo um cargo de liderança, você que tem o seu próprio negócio, uma das funções de um diretor executivo, de um CEO, de uma líder de equipe, é encaixar a pessoa certa no lugar certo. E quando você domina temperamento, você entende sobre temperamentos, você consegue ver qual é o temperamento dessa pessoa e encaixá-la na função que dá certo, gente. Quais são os pontos fortes do paciente? Ele é um bom ouvinte, pontos fortes. Ele aprecia seus liderados, ou seja, se ele tem gente debaixo dele, colaboradores, ele aprecia a pessoa, ele se importa mesmo com a pessoa. Ele tem um processo de comunicação metódica, então geralmente ele se comunica bem, porque ele sempre vai falar calmo e vai falar metodicamente, ponto por ponto. Outra coisa importante é que o paciente geralmente ele é empático, então ele consegue se colocar melhor no lugar dos outros, diferente do dominante, como eu te ensinei, que não se preocupa tanto com as pessoas e sim com os resultados. E também, outro ponto fortíssimo do paciente é que ele é constante. Ele prefere fazer a mesma coisa a vida toda, sempre. O que o temperamento paciente não tem de tão bom, e se você é paciente vai ter que melhorar? Primeiro, indecisão. O paciente, por ser calmo, ele acaba sendo indeciso. Ele é indireto ao se comunicar quando se trata dele. Por exemplo, se ele é o líder de uma coisa, ele consegue dar uma ordem, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Quando é para falar dos próprios sentimentos, sabe? Quando é para falar da vida dele, ele é indireto, ele vai dando volta. Ele não consegue ir direto ao ponto. Agora, outro ponto de melhoria do paciente é que ele se recusa a abordar questões difíceis. O analítico. Quais são as características de um analítico? Ponto número 1. Ele é organizado e voltado aos processos. Olha, as decisões de um analítico são baseadas na lógica, são as características. Vamos lá. Organizado, voltado a processos, não tanto a resultados, mas a processos. As suas decisões são baseadas na lógica. Ele não expressa muita opinião, a não ser que tenha certeza absoluta do que vai falar. Tende a ser perfeccionista. Quer saber todos os detalhes e fatos para juntar pontos. Ele é muito consciente e busca sempre a qualidade no que faz e no que os outros fazem para ele. É racional, sempre racional, não é tanto emocional, e traça planos para resolver os problemas, ou seja, ele não se emociona, mas ele traça planos. Valoriza a precisão, exige um alto padrão de si mesmo e dos outros. Esse é o analítico. Quais são os pontos fortes de você ser analítico? Você acaba sendo objetivo e justo, porque você é dos números. Você desenvolve processos lógicos, então você pensa mais do que os outros. Você é detalhista e o detalhista geralmente acha situações e problemas que ninguém acha. Os pontos que não são tão bons no analítico é que ele é muito perfeccionista. E aí, a pessoa que é muito perfeccionista é muito difícil de lidar no dia a dia. Porque não é que ela quer excelência, ela é perfeccionista, nunca vai estar bom. Também, outro problema do analítico é que ele estabelece normas e parâmetros de alto padrão e é muito difícil para os outros acompanharem. Às vezes nem ele mesmo consegue. Como é que começam as mudanças na nossa vida? Você nunca vai mudar aquilo que não identifica. Você nunca vai mudar aquilo que não identifica. Então, primeiro identifica qual é o teu temperamento, quais são os principais erros que você tem cometido por causa desse temperamento. Identifica. Identificou? Você precisa entender que a vida não vai continuar fácil por causa disso, mas agora vai ser mais provável
que você alcance prosperidade, felicidade, equilíbrio nos relacionamentos e paz interior. Como lidar com o dominante? Vamos começar aqui estudando como lidar com os 4 temperamentos. Começando pelo dominante. Dominante adora elogio. Dominante adora elogio. Geralmente os dominantes são muito bons no que fazem. Então eles gostam de ser reconhecidos por isso. Ele topa qualquer papel de liderança. O dominante, mesmo que não tenha preparo ainda, ele se sente humilhado quando não está no papel de liderança. Ele gosta que se tem alguém acima dele, delegue mais autoridade, mais poder para ele. Essa sempre vai ser a aspiração do dominante, tá por cima. E ele gosta de ser promovido baseado em mérito. O dominante não aceita ser promovido ou receber elogios que não são verdade. Ele não gosta de bajulação. Como é que se lida com o analítico? Ele gosta de ser elogiado, mas não na frente de todos, igual o dominante. Ele gosta de ser elogiado na presença de pessoas que ele admira. Então, por exemplo, a pessoa que ele mais admira é o pastor, é o chefe dele ou é a esposa, tem que elogiá-lo na frente da pessoa que ele admira. Isso faz total diferença emocional para ele. Se você elogiar na frente de todo mundo, mas as pessoas que ele admira não estão ali, não tem o mesmo impacto emocional para ele esse elogio. Aprenda isso. Ele gosta de ganhar prêmios, mas coisas mais históricas, coisas que são mais importantes. Não é plaquinha, igual o dominante gosta de uma plaquinha com o nome dele. O analítico, ele gosta, por exemplo, você dar um livro histórico que ninguém tem como premiação. Sabe uma coisa que ninguém vai ter, uma coisa mais difícil de achar? É o que o analítico gosta. Diga a ele palavras que elevem a sua reputação. O analítico é ficcionado na sua reputação. E o analítico, ele é ligado a eventos mais clássicos, óperas, teatro. Ele é um cara da bagunça, geralmente. O cara do número, o cara ultra racional como analítico, geralmente é o cara mais clássico. Como agradar o perfil paciente? Como lidar com ele? O paciente, ele gosta que você ajude a completar a tarefa. Aquele cara já mais fechado, aquela mulher mais tímida, quando você se aproxima, deixa eu te ajudar nisso aqui, se sente valorizado. Eles nunca vão pedir uma vaga no time. Se você não der vaga, eles não entram. Então o paciente, o homem ou a mulher paciente, eles precisam que você convide para as coisas. O paciente gosta que você escute ele e compreenda o que ele está falando. Ele gosta que você leve a sério as perguntas que ele ou ela faz. E que tenha atitudes, como ele tem, pacientes e amigáveis. O extrovertido. Como é que se lida com o extrovertido? Primeiro, dê liberdade para ele criar. Geralmente o extrovertido é o mais criativo de todos. Dá liberdade para ele criar, né? O extrovertido odeia a papelada. Então, quanto mais na conversa for, melhor do que... Cara, aqui tá as coisas que você tem que fazer essa semana. 10 mil folhas pro cara ler. Permita que o horário dele seja flexível, justamente por esse apego à liberdade, né? Então, eu quero trazer algumas lições dos 4 temperamentos para você. Primeira lição. Quanto mais rápido você aprender sobre os 4 temperamentos, mais leve vai ser sua vida. Cada um tem um jeito, gente. Nós temos que aprender a lidar com o jeito das pessoas. Sabe, vou te dar uma notícia? Geralmente as pessoas não vão mudar. Quem vai ter que mudar é você. Você que vai ter que aprender a ser feliz com o jeito das pessoas. Outra lição que eu quero te ensinar. Muitos problemas da sua vida poderão ser evitados a partir de hoje por causa desse conhecimento que eu estou te passando na série Temperamentos. Outra lição, se você se aprofundar nesse tema, se você se aprofundar em estudar temperamentos, isso vai te ajudar em todas as áreas da tua vida, até na financeira. Não tem jeito. Se você quer realmente melhorar de vida, você terá que se espiritualizar. Você já tentou de tudo? Já tentou de tudo e não conseguiu? Você não segue o meu conselho. Se espiritualize. Se aproxime de Deus, para você ver como é que as coisas começam a entrar em ordem. Já viu quando você fala assim, eu não queria ter gritado da forma que eu gritei? Eu não queria ter ficado calado naquela situação que eu deveria falar. Eu não queria ter reagido daquela forma. Existe, além de uma guerra emocional dos nossos temperamentos, existe uma guerra espiritual se aproveitando dos teus temperamentos. Qual o tipo de estratégia que o inimigo das nossas almas vai usar contra você? Colocando na sua frente as tentações que estão mais ligadas ao seu temperamento, colocando as brigas e dificuldades com pessoas que mais
estão ligadas ao teu temperamento. Então, se você não tem domínio dos seus temperamentos, não tem equilíbrio nos seus temperamentos, você fica mais vulnerável espiritualmente. E como é que a gente faz para usar a espiritualidade para controlar nossas emoções? Para colocar no lugar nossas emoções? Só tem um jeito: os frutos do Espírito: mansidão, temperança, domínio próprio. Você precisa começar a buscar em Deus, no Espírito Santo, esses dons, esses frutos divinos. Gente, a vida com Deus é mais leve. Não é mais fácil, não. É mais leve. A vida com Deus também tem dificuldade, tem percalços, tem problemas. Você é um ser humano comum numa terra que jaz no maligno. Você vai ter problema, mas é mais leve. Você não carrega peso do pecado, você não carrega o peso das acusações, o peso da culpa. E você consegue dominar seus próprios sentimentos, ou seja, controlar seu temperamento. Tudo começa com uma decisão. Você decide fazer duas coisas para melhorar como pessoa, melhorar teu comportamento, melhorar teu temperamento. Você decide estudar sobre isso, que é o que você está fazendo no Café com Destino, e você decide orar para que o Espírito Santo assuma esse controle.